Olá, nono ano. Hoje explicarei para vocês os casos especiais referente à concordância verbal. Se ligue e vamos às explicações. A primeira regra referente à concordância verbal em relação aos casos especiais é a seguinte: partícula se. Essa expressão na língua portuguesa tem diversas funções, mas hoje só iremos estudar uma específica, que é quando o se tem função de partícula apassivadora. Professora, o que é isso? Nós vamos primeiro lembrar que, quando eu estou me referindo a essa partícula, eu tenho que lembrar do verbo transitivo direto, que é o VTD. Lembre-se que todo verbo transitivo direto, ele exige um complemento, mas sem preposição. Isso nós já estudamos anteriormente. E, além disso, nós vamos lembrar o seguinte, que eu tenho vozes verbais. Eu tenho um verbo que pode ter a voz ativa e a voz passiva. Quando eu estou falando da partícula se como partícula apassivadora, eu estou falando do verbo na voz passiva, ou seja, quando o sujeito recebe a ação, ele não pratica a ação do verbo. Então, por isso que casa e casas está grifado aqui para que vocês compreendam. O meu verbo ele vai concordar com o sujeito passivo, porque, veja, vende-se casa. Nessa frase, a casa não está praticando a ação, ela está recebendo a ação de ser vendida. Então, o meu sujeito está concordando com a palavra casa. A mesma coisa ocorre no segundo exemplo. Vendem-se casas. Por que está o meu verbo no plural? Porque está concordando com casas. E casas é o meu sujeito passivo. Então, quando eu tiver a partícula se referente a qualquer verbo, ele vai concordar com o sujeito passivo a que se refere. Ou seja, você tem que ler a frase e observar se aquele sujeito ele está praticando ou recebendo ação. Se ele estiver recebendo ação, em referente ao se, sempre ele vai concordar em gênero e número com o sujeito. Nós temos os verbos impessoais. Toda vez que eu tiver um verbo impessoal, lembre-se, quando eu tenho um verbo impessoal, já está dizendo, ele não é pessoal. Ele não vai indicar a pessoa do discurso. Todo verbo impessoal, no caso aqui da nossa regra, nós vamos trabalhar o haver e o fazer, tá? Eles, no sentido de existir, tempo decorrido, ou seja, que já passou, e fenômeno da natureza, eles ficarão na terceira pessoa do singular. Observe que no primeiro exemplo eu tenho havia sérios problemas da cidade. Tanto esse havia e esse haver, que estão grifados no primeiro e no segundo exemplo, eles podem ser substituídos pela palavra existir e continuarão com o mesmo sentido. Existe sérios problemas na cidade. Deve existir sérios problemas na cidade. Então, nós vamos observar que toda vez que haver e fazer tiver qualquer um desses três sentidos, vai permanecer no singular e sempre na terceira pessoa. Fazia 15 anos. Vai fazer. Observe que fazia indica o quê? O tempo decorrido. Quando eu tenho esse vai fazer 15 anos que ele parou de estudar, nós observamos que aqui eu tenho uma locução verbal, junção de dois verbos. E esse vai fazer, ele está indicando também um tempo decorrido. Ou seja, ele ainda não foi concluído, mas está em processo. Por isso que tanto havia, haver, fazia e vai fazer ficam na terceira pessoa do singular por serem verbos impessoais e ter uma desses três sentidos. Uma observação. Apesar de haver e fazer serem escritos, conjugados sempre na terceira pessoa do singular, o verbo existir, ele não é impessoal. Escutem, ele não é impessoal. Então, quando eu tiver a palavra existir, o verbo existir, ele vai variar. Quando eu tenho aqui, existem sérios problemas na cidade. Observe que aqui eu tenho o quê? Sérios problemas, que está no plural. Então, o meu verbo concorda com ele. Se eu tenho, devem existir sérios problemas na cidade, esse verbo, aqui a variação do verbo existe, que devem existir, porque ele está com uma locução verbal, ele fica no singular, tá? Porém, se eu tiver o verbo existir, não sendo pessoal, no sentido que indica, de fato, existem os sérios problemas. Então, nós vamos observar que aqui ele está definindo. Se está definindo, ele vai variar.
Devem existir. Observe que devem existir já dá uma possibilidade, não é uma certeza. Então, existir fica no singular. Se nós observarmos a concordância do verbo ser, vocês irão observar o seguinte. Quando em predicativos nominais o sujeito for um dos pronomes tudo, nada, isto, isso, aquilo, que, quem, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Põe a coisa na cabeça que é predicativo, característica. Toda vez que nas frases eu tiver uma dessas palavras que estão grifadas aqui, um desses pronomes, nós vamos observar que a escrita do verbo vai depender do adjetivo, da característica, chamada aqui de predicativo, dada a ele. Tudo são flores. Observe que aqui eu não posso dizer tudo é flores pelo simples fato. Quando eu tenho aqui um sujeito, quem é o sujeito? Tudo. Se a gente parar e observar, eu não vou concordar com tudo. Eu vou concordar pela regra com o predicativo. Quem é o predicativo? É a característica. Quem é a característica? Flores. Então, por isso que fica são no plural. São flores, porque flores está no plural. Aquilo, perdão, aqui é parecem ilusões. Nós vamos observar que por que fica ilusões, tá? Aliás, porque fica parecem aqui, o meu verbo tá faltando um R aqui, tá? Mas depois eu corrijo. É ilusões, porque está concordando com esta palavra e não com aquilo, porque ilusões é a característica. Quem são gametas? Observe que esse que são gametas, nós vamos observar o seguinte. O são está concordando com a característica. E quem foram os escolhidos, novamente concordando com a característica e não com o pronome. Toda vez que eu tiver o verbo ser e a variação dele, ser, está, nós vamos observar o seguinte, que esse verbo, ele sempre vai concordar com a característica e não com o sujeito. Em indicações de horas, datas, tempo e distância, a concordância será feita com a expressão numérica. Isso eu acho que a gente até já pode ter até comentado no ano passado. Eu não posso dizer que é 10 horas. Por quê? Porque 10 já indica mais de uma hora. Então, será sempre, são 10 horas. Agora, se eu me referir ao numeral 1, né, que no caso aí 1 hora, né, esse 1 hora é referente ao mas passou de 1 hora, 2, 3, 4, já é mais de uma, então sempre será são. Outra observação, quando você tiver datas, será aceita duas concordâncias. Quais são elas? Você pode dizer que hoje são 20 de junho, como você também pode dizer, hoje é dia 20 de junho. Eu coloquei o dia aqui entre parênteses porque ele não vai aparecer expresso na maioria das vezes. Você vai dizer hoje é 20 de junho, hoje são 20 de junho. Quando você ouvir alguém falando, você lê que tiver o você vai recordar que é uma palavra subentendida, ou seja, está concordando com a palavra dia que não está expressa na frase. E quando tiver o são, a gente já sabe que está concordando com o numeral. Existem essas duas possibilidades apenas para datas. Quando eu tenho horas, tempo e distância, nós vamos observar que eu sempre vou concordar com o numeral. Professora, por que tem datas na letra B? Tem datas porque, se você observar, segue essa primeira regra aqui, tá? É só uma observação para que vocês saibam. No caso de datas, há duas possibilidades de concordância. Vejam, a lista de vocês ela está bem diversificada referente às palavras que são verbos para que vocês possam ir concordando. Como eu disse a vocês durante a aula da terça-feira, não se estressem. Vejam este vídeo, pausem, vão tentando responder. Se eu não estou enganada, a questão 4 ela foi cancelada porque houve um erro de digitação, tá? Qualquer eventualidade ou qualquer questão que não esteja de acordo, eu volto e falo com vocês na terça-feira, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês com a explicação. E na terça-feira nós tiramos mais dúvidas sobre esse conteúdo. Um abraço.